Acordei naquela manhã com o frio do inverno gaúcho batendo na janela. Não era um frio incômodo, desses que me fazem correr para o edredom. Era o lembrete gélido e bem-vindo de que minha espera estava finalmente quase no fim. Faltavam apenas 2 semanas. 2 semanas para completar 60 anos, para me aposentar daquele emprego exaustivo no cartório e para pegar o avião com destino a El Calafate, no coração da Patagônia. Eu havia planejado essa viagem por 7 longos anos. 7 anos de renúncia silenciosa, de contas repassadas, de prazeres adiados. Cada centavo economizado, cada noite trocando o conforto do meu lar por um turno extra no trabalho, cada mapa da Argentina lido e relido, com as rotas para o Parque Nacional Los Glaciares marcadas em caneta azul. Tudo levava ao azul profundo e majestoso das geleiras. Ninguém em minha família levava o meu sonho a sério. Para minha filha, Juliana, era um capricho de velha. Para as poucas amigas que restavam, era um exagero para a sua idade. Mas para mim, era a promessa silenciosa de que a segunda metade da minha vida seria minha, finalmente. Uma vida que não seria mais dedicada a preencher buracos deixados pelos outros. Enquanto a água esquentava no fogão, fui até o armário e peguei a minha caneca favorita, a marrom com o desenho de um pinguim torto, desengonçado, comprada em uma feira de artesanato há uma vida. O cheiro do café quente preencheu a cozinha, e eu me sentei na varanda, enrolada num chale, observando o nascer do sol tingir o céu de um rosa pálido e frio. Eu estava ali, saboreando a quietude e a iminência da liberdade. O gosto do café nunca me pareceu tão doce. Foi nesse momento de paz conquistada que meu telefone vibrou sobre a mesa de centro. Não era uma mensagem. Era um aviso de notificação bancária. O último pagamento da agência de turismo havia sido processado. Era real. Eu havia quitado. O sorriso que se abriu em meu rosto era tão grande que doeu minhas bochechas. A Patagônia me esperava. Eu estava ali, sentada, permitindo-me um instante de total felicidade egoísta, quando um carro parou bruscamente na frente da casa. Era o SUV grande e chamativo de Juliana. E como de costume, junto com ela, vinha a bagunça habitual que sempre a acompanhava. Não apenas as coisas, mas a desordem emocional, o ritmo frenético e a necessidade urgente de terceirizar a própria vida. Juliana saltou do carro e abriu o porta-malas com um empurrão ríspido. Ela não me olhou. Apenas começou a descarregar caixas e malas, como se estivesse em um depósito qualquer. Eram tantas caixas que eu me perguntei se ela estava se mudando de vez. Atrás dela saiu Theo, meu neto de 16 anos. Ele carregava uma mochila preta nas costas, a cabeça baixa e a expressão de quem foi arrastado para um lugar que não queria estar. Ele era um bom menino, mas estava naquela fase adolescente de mau humor perpétuo, de quem usa o silêncio como arma e o olhar distante como escudo. "Mãe, que bom que você está em casa", Juliana disse sem fôlego, fechando o porta-malas com o joelho. Ela falava atropelando as palavras, como se o tempo fosse acabar a qualquer momento. "A gente precisa conversar rapidinho. Coisa rápida, juro." Eu senti o estômago gelar. Eu já conhecia o script. Coisa rápida de Juliana nunca era rápida. E, invariavelmente, nunca era boa para mim. "O que está acontecendo, Ju?" perguntei, tentando manter a calma. Eu me levantei e fui em direção à porta da sala, observando a montanha de pertences invadindo o meu espaço. Juliana respirou fundo, apoiando as caixas no meio da sala, bloqueando a passagem. Ela usava um tom ensaiado de grande oportunidade. "Olha, eu sei que é em cima da hora, mas a empresa me deu uma oportunidade de 6 meses em Dublin. É o que eu precisava. A promoção é incrível. O dinheiro vai ser ótimo. Dá para pagar a faculdade do Theo, a gente se organiza." Eu ouvia as palavras, mas só conseguia ver o destino final daquela conversa. Ela estava me deixando o ônus da vida dela, mais uma vez. "E você precisa ir em 2 semanas?" perguntei, sentindo que o peso daquelas malas estava caindo diretamente sobre o meu próprio colo. "Menos. 3 dias. A passagem de volta do Theo só vai ser válida para o meio do ano, quando eu voltar. Então, ele vai ficar aqui com você. Não tem outra opção." Fiquei imóvel. "Aqui? Por 6 meses?" "É, você sabe, né? O Theo está numa fase difícil, na rebeldia adolescente, notas baixas. Eu e o Marcos não temos condições de ficar em cima dele. Você sabe como a nossa rotina é intensa. Você tem mais paciência. E, bom..." Juliana olhou em volta para a minha casa espaçosa, suspirando de alívio. "Sua casa é mais silenciosa." A palavra silenciosa a atingiu. Não significava tranquila, significava sem vida.
Na cabeça dela, minha casa não tinha rotina, não tinha planos, não tinha nada além de um espaço disponível para absorver os problemas dos outros. Eu era um depósito de pessoas e responsabilidades. Theo levantou os olhos finalmente e olhou para mim. Eu conseguia ver a vergonha palpável no rosto do meu neto. Ele era a vítima dessa jogada, não o cúmplice. Eu ignorei a minha filha e olhei diretamente para ele. Theo, você quer ficar aqui? Perguntei, na esperança de que ele me desse uma abertura para um diálogo honesto. Theo deu de ombros, sem coragem de encarar a mãe. Tanto faz, vó. Eu só... não quero ir para outro país agora. Juliana se adiantou, irritada com a pausa dramática. Não precisa de drama, mãe. É o melhor para ele. E, vamos ser sinceros, para mim também. Você é a única pessoa com tempo livre. Eu senti o sangue subir a cabeça, mas fiz um esforço monumental para me conter. Eu pensei na Patagônia, no avião, no frio que não era incômodo, em mim mesma, livre, caminhando sob montanhas de gelo. Eu não podia permitir que esse momento de raiva estragasse tudo. Juliana, eu não tenho tempo livre, disse, firme. Eu viajo daqui a 2 semanas. Juliana parou as caixas. Um sorriso condescendente se abriu em seu rosto. Ela agiu como se eu tivesse contado uma piada sem graça. Ah, aquela bobagem de Patagônia? Mãe, por favor. Você não vai mesmo fazer aquela viagem. É muito caro. Muito longe. Vamos ser realistas. Você pode ir ano que vem. Eu paguei a viagem. Já está quitada. É só cancelar. Ela respondeu como se fosse a coisa mais simples do mundo, um problema burocrático de menor importância. Você pega o dinheiro de volta, paga umas contas, guarda. Sua prioridade agora é o Theo, mãe. E então, Juliana caminhou até a minha cozinha, abriu a minha geladeira sem pedir licença e pegou uma garrafa de água, falando de costas, como se estivesse apenas informando algo já decidido. Aliás, fiz mais uma coisa para você. Eu apertei as mãos, sentindo o ar rarefeito na sala. O quê? A dona Célia, sua vizinha do final da rua. Ela é ótima. Vi que você se preocupava com a casa vazia por tanto tempo. Falei com ela e ela vai morar aqui enquanto você estiver viajando. Assim ela cuida do Theo. Ele não fica sozinho e ela paga as contas de luz. Ela entra daqui a 1 semana. Eu já deixei umas chaves com ela para facilitar a mudança dela. Eu precisei me segurar no batente da porta da sala. A notícia me atingiu com a força de um soco no estômago. Não era só a viagem. Não era só o neto. Era a tentativa de substituição completa. Minha filha não só tinha decidido pausar a minha vida, como já tinha arrumado uma substituta para ocupar meu lugar. Uma pessoa que faria as tarefas que Juliana não queria, cuidar do Theo, e usaria a minha casa, pagar contas, enquanto eu estivesse no limbo. Eu era, na visão dela, totalmente dispensável. Você deu as chaves da minha casa para a dona Célia? A voz de Helena saiu baixa, rouca. Sim, para não dar problema. Mãe, para de drama. Está tudo resolvido. Nada está resolvido, Juliana. Eu dei um passo à frente e a mudança em minha postura fez Juliana, que nunca havia me visto brava de verdade, recuar. Meus 60 anos de paciência haviam acabado. Eu não sou um depósito de gente, Juliana. E a minha casa não é um hotel para pagar contas. Juliana riu, nervosa. Claro que não é. Eu só estou organizando sua vida. Você está sozinha, mãe. Sozinha não é o mesmo que ser inútil. Eu olhei para as caixas de Theo, para Juliana e para o pinguim torto na caneca. E pensei, por que eu sempre tive que ser a pessoa que diz sim? Por que minha vida sempre esteve à disposição dos outros? Você tem 3 dias para ir para Dublin, não é? Perguntei. Juliana assentiu, confusa. Sim, então você tem 3 dias para levar essas caixas e a dona Célia de volta para onde elas vieram. Eu não vou cancelar a minha viagem. E o Theo... Eu olhei para meu neto. O Theo vai comigo. A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Juliana. O meu limite, eu percebia, era muito mais nítido do que eu jamais imaginei. A sala ficou imersa em um silêncio tão pesado que parecia absorver a luz do sol da manhã. Juliana estava paralisada, a garrafa de água na mão, os olhos arregalados de incredulidade. O tom de minha voz, calmo, mas inegociável, era algo que ela, em seus 30 e poucos anos, nunca tinha ouvido. Ela estava acostumada com a minha submissão. Estava acostumada com a minha resignação. O quê? Ela finalmente conseguiu dizer, a voz rouca. Você está brincando, mãe. Não é hora para as suas birras. Não é uma birra, Juliana. É uma decisão. E é a minha vida.
Sua vida? Ela deixou a garrafa cair na mesinha de centro. O barulho me fez estremecer, mas eu me mantive firme. Sua vida é uma casa parada, um jardim que precisa de manutenção e um armário cheio de crochê. A minha vida envolve uma promoção que vai pagar a faculdade do seu neto. 6 meses. É só um favor. Eu respirei fundo, controlando a torrente de emoções. A raiva era real, mas eu não podia dar a ela o luxo de me ver perdendo o controle. Um favor que me custa o meu sonho de 7 anos. Um favor que você não me perguntou se eu podia fazer. Você simplesmente decidiu que a minha vida era intercambiável com a sua conveniência. Juliana veio até mim e tentou o que sempre funcionava: o abraço manipulador, o toque de culpa. Eu recuei um passo. Mãe, não seja assim. Eu sei que você ama o Theo. Você adora ter ele por perto. É só um tempo. E sobre a viagem? Eu te dou o dinheiro, eu te dou outra viagem quando eu voltar. Mas o Theo precisa de estabilidade. Ele não pode ir para Dublin, a escola lá é diferente. Aqui, ele tem a rotina dele, e você é a pessoa mais estável que ele conhece. Olhei para Theo, que continuava encolhido no canto, a mochila ainda nas costas. Theo, você quer ir para a Patagônia comigo? Perguntei novamente, tentando incluí-lo na conversa. Ele levantou a cabeça. Seu olhar encontrou o meu. E por um instante, a apatia sumiu. É legal lá? Perguntou hesitante. É uma das coisas mais lindas do mundo, Theo. Gelos eternos, vento forte, um lugar que te faz sentir pequeno e importante ao mesmo tempo. A gente podia comprar umas câmeras, tirar fotos. Seria a nossa aventura. Juliana explodiu. Helena, pelo amor de Deus! Você vai levar um adolescente para fazer o quê? Caminhada no gelo? Isso é ridículo! Você nem tem dinheiro para comprar outra passagem. Não preciso de outra passagem, Juliana. Preciso de uma. A minha. E a do Theo, eu compro. Você não vai pagar nada. Juliana gritou. Eu não permito. Ele tem escola. Eu tenho a guarda dele. E você tem um emprego em Dublin daqui a 3 dias. Eu rebati. E uma agenda cheia que aparentemente não inclui o seu próprio filho. O Theo não é uma carga, Juliana. Ele é seu filho. E se você está disposta a me usar como babá para organizar a sua vida, eu estou disposta a reorganizar a minha e incluí-lo nela, à minha maneira. Foi então que ela usou a artilharia pesada, a chantagem emocional que eu conhecia tão bem. Você está me abandonando, mãe? Na hora que eu mais preciso, eu vou ter que desistir da promoção por sua causa. E a culpa vai ser sua. Eu fechei os olhos. Aquela frase, a culpa vai ser sua, tinha sido o freio da minha vida por anos. Era o chicote. Não. A culpa será sua por ter planejado a sua vida desconsiderando completamente a minha. A culpa é sua por ter presumido que eu não existia. Juliana soluçou, um choro seco e ensaiado que não me comoveu. E a dona Célia? Você vai me deixar na mão com a casa? Ela vai pagar as contas. Ela já estava se preparando. Eu disse que era certo. Você disse que era certo porque era conveniente para você. Não para mim. A menção à dona Célia acendeu um alerta. A vizinha é uma mulher conhecida por sua intromissão e pelo seu domínio territorial. Se Juliana deu a chave, Célia não ia esperar até a próxima semana. Ela era metódica. E eu senti um calafrio na espinha. Onde estão as chaves que você deu a ela? Perguntei. Estão com ela. Ela já está preparando as plantas dela. Juliana estava desesperada. Plantas? Eu saí da sala e caminhei apressadamente até o quintal, que era o meu santuário. Eu cultivava um jardim de rosas e temperos com o carinho de quem cuida de filhos. Eram meus únicos companheiros silenciosos e leais. Juliana veio atrás, resmungando sobre a minha falta de empatia. Quando cheguei ao jardim, parei. Não precisava de Juliana para me confirmar. A cena falava por si. Na minha lateral do quintal, onde eu cultivava as lavandas, havia uma fileira de vasinhos de plástico, com terra mexida e mudas estranhas, algumas parecendo legumes. E pior, no centro do meu canteiro principal, um dos meus cactos mais antigos, que eu trouxe de uma viagem com meu falecido marido, estava derrubado, quase quebrado. E bem ao lado, uma placa de madeira espetada na terra. Horta da Célia, não regar. A raiva que senti não era mais uma explosão, era um bloco de gelo sólido. Não era só a invasão de espaço. Era o completo desrespeito à minha identidade, à minha rotina, ao meu santuário. Dona Célia não estava apenas cuidando da casa. Ela estava se apropriando do meu lar, reescrevendo-o com as suas regras. E Juliana havia permitido isso. Eu me virei para a minha filha. Ela não estava preparando a casa, Juliana.
Ela estava remodelando a minha vida sem a minha permissão. Ela estava só, organizando! Eu falei que você não ia usar o jardim agora. Você falou o que era conveniente para você ouvir. Caminhei até os vasinhos de plástico. Peguei todos e os joguei em uma caixa de papelão velha que estava na lavanderia. Juliana deu um grito. E o que você está fazendo? Mãe, as coisas dela. As coisas dela não têm lugar na minha casa. E se ela entrar aqui novamente, eu chamo a polícia por invasão de domicílio. E eu farei isso, Juliana. Minha voz, pela primeira vez, não tremia. Era firme, forte. A de uma mulher que estava no seu limite e, finalmente, havia encontrado o seu poder. Você está enlouquecendo, Helena. Completamente. Juliana pegou o celular, as mãos tremendo. Você vai me obrigar a ligar para o Marcos e contar que você está tendo um surto? Ligue para quem você quiser. Ligue para o Marcos. Ligue para a dona Célia. Ligue para o Papa. Mas diga a todos a mesma coisa. A viagem está mantida. O Theo, se quiser, vai comigo. E se você não levar as suas coisas e a sua vizinha invasora daqui a 3 dias, eu mesma as colocarei na rua. Eu voltei para dentro, encontrando Theo ainda tenso, mas agora com um brilho de admiração e susto nos olhos. Ele tinha testemunhado a queda de sua mãe, a manipuladora, e a ascensão de sua avó, a guerreira. Theo, eu disse, recuperando o fôlego. Você quer mesmo ir para a Patagônia? Não precisa mentir para mim. Ele me olhou, dessa vez sem desviar. Eu não sei, mas eu quero ir para longe daqui. E eu quero ver você brava de novo. Foi a primeira vez. Eu sorri. Um sorriso fraco, mas real. Você vai me ver brava de novo, garoto. Você vai me ver defendendo o que é meu. E agora, a primeira coisa que faremos é sentar. Porque eu preciso comprar sua passagem e arrumar um casaco quente. E você vai me ajudar a pesquisar as melhores geleiras. Juliana ficou parada no meio da sala, ao lado das caixas, como se fosse parte da mobília. Ela não chorava mais. Ela estava em choque. Eu tinha quebrado o molde. Juliana não reagiu com mais gritos ou lágrimas. Ela reagiu com a arma que dominava, a burocracia e a calúnia social. Naquela mesma noite, enquanto eu preparava um jantar simples e Theo estava no quarto se conectando com o Wi-Fi e provavelmente com o mundo, o telefone tocou. Era Margarida, minha ex-colega de cartório e amiga de longa data. Helena, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A Juliana me ligou desesperada. Ela disse que você está tendo um colapso nervoso e que está pondo fogo nas coisas da casa. Eu fechei os olhos, sentindo o veneno da mentira escorrer pelo fio. Juliana estava pintando o quadro da velha insana que precisa de tutela. Margarida, escute-me bem. Eu não estou em colapso. Estou em limite. A Juliana tentou me usar como babá por 6 meses, invadiu a minha casa e deu as chaves para a dona Célia. Eu apenas disse não. Mas ela disse que você vai cancelar a viagem por causa do neto. Ela mentiu. Eu vou viajar. E o Theo vai comigo. O plano dela é que a Célia more aqui para pagar a luz enquanto eu fico de babá. Margarida ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. A dona Célia, com sua reputação invasiva, era a peça que faltava para provar a minha versão. Ah, Helena. Com a Célia no meio, a história muda. Você sabe como ela é. Eu sei, e não vou tolerar. Eu passei o resto da noite combatendo mensagens e ligações de parentes preocupados, todos mobilizados pela narrativa de Juliana. Percebi que eu não estava apenas lutando pela minha viagem. Eu estava lutando pela minha sanidade e pela minha autonomia. Se eu cedesse agora, eles teriam uma justificativa permanente para me tratar como incapaz. O maior obstáculo, porém, era o Theo. Ele era menor de idade, e a Juliana tinha a guarda. Minha mãe disse que só com a assinatura dela eu posso viajar para outro país, vó. E ela nunca vai assinar. Theo me disse enquanto eu procurava as passagens mais baratas para a Argentina. Ela pode não assinar, mas ela está partindo para Dublin em 3 dias. A essa altura, ela deve estar pensando em como me culpar por não ter a guarda provisória resolvida. Eu sabia que precisava agir rápido e de forma legal, mas discreta. No dia seguinte, liguei para Dr. Matias, meu antigo advogado do cartório. Expliquei a situação. Uma avó que leva um neto adolescente em uma viagem de 6 meses, sem a autorização da mãe, que estaria fora do país por motivos de trabalho. Matias foi cauteloso. Helena, a lei é clara. Sem a autorização da mãe, é sequestro internacional. Mas, se a mãe não estiver disponível, e se houver prova de que ela abandonou o menor com um plano de viagem iminente, a situação muda. Ela não me abandonou. Ela terceirizou a criança e já preparou a minha substituta na casa. Traga-me a prova, Helena. Preciso de algo que demonstre a intenção dela de se ausentar por um longo período e a sua intenção de não tê-lo aqui. A prova veio de onde eu menos esperava, do próprio Theo.
Ele me mostrou uma conversa no grupo da família no WhatsApp, onde Juliana havia escrito para a tia e a prima que estava deixando o Theo com a mamãe, já que ela não tem nada para fazer, e a Célia vai morar lá para dar um jeito nas contas. A casa dela é muito cara para a aposentadoria da mamãe. Está aqui, doutor. O motivo da viagem dela, a intenção de me usar, a invasão da Célia e o reconhecimento de que minha casa é cara para a minha aposentadoria, justificando a substituição. Matias sorriu. Não é prova de abandono, Helena, mas é prova de desprezo flagrante pela sua rotina e pela sua capacidade de tomar decisões. E o mais importante, se ela se ausentar do país por 6 meses, sem deixar a guarda legal de Theo com alguém formalmente, a responsabilidade provisória, na ausência dela, cai sobre o parente mais próximo, a avó. O problema agora era o dinheiro da passagem de Theo. Minhas economias estavam todas na minha passagem, que não podia ser cancelada sob pena de multa de 80%. Eu fui até o quartinho de costura, um lugar que Juliana achava inútil, mas que era meu refúgio criativo. Lá estavam pilhas e pilhas de meus trabalhos, chales de tricô, mantas de patchwork e o meu maior orgulho, os crochês de bichinhos da Patagônia, pinguins, baleias, alpacas, que eu fazia há anos. Eu vendia ocasionalmente em feiras de artesanato, mas nunca com pressa. Vó, por que você faz tantos pinguins? Theo perguntou entrando no quartinho. Porque eles me lembram que, mesmo sendo pequenos e desajeitados em terra, eles dominam o oceano. Eles são resilientes. Eu peguei uma manta de tricô pesada e algumas peças mais bonitas de crochê. Liguei para a dona Lígia, dona de uma loja de artesanato no centro. Lígia, preciso de um favor e de dinheiro rápido. E tenho o estoque mais lindo de pinguins que já fiz. Preciso que você compre tudo de mim. Lígia, que sempre admirou meu trabalho, aceitou imediatamente. Em menos de 2 horas, eu estava no centro da cidade, trocando minhas pequenas obras de arte pela passagem de Theo. O dinheiro era exato, calculado. Ao voltar para casa, eu estava com a passagem dele impressa. A foto do glaciar Perito Moreno na passagem de Theo era a minha vingança silenciosa. Enquanto isso, Juliana estava em casa, histérica, tentando fazer as malas, e ainda ligando para o Dr. Matias para se certificar de que eu não poderia viajar. Ela estava tão focada em me parar que não percebeu que eu estava comprando a passagem de Theo e construindo meu álibi legal. Theo, eu o chamei mostrando a passagem. Sua mãe me ligou do Matias e disse que eu não podia viajar. Eu disse que não. Ela está focada em como me culpar. Mas não vai dar certo. Sua passagem está aqui. Theo me olhou, incrédulo. A gente vai mesmo? Você conseguiu? Consegui. Mas agora? Você tem um trabalho. Qual? Você vai filmar a sua mãe. Theo franziu a testa. Como assim? Ela vai tentar forçar você a ficar. Ela vai tentar me coagir. Quero que você filme a porta sendo batida. Quero que você filme a mala dela sendo fechada. Quero que você capture qualquer coisa que demonstre que ela está nos deixando e indo embora. Isso é prova de que ela está se ausentando do país por um longo período e está delegando você, sem consentimento formal, a mim. É a nossa garantia legal, caso ela tente alguma coisa no aeroporto. Theo pegou o celular, o brilho de aventura superando o mau humor adolescente. Ele não estava apenas me ajudando. Ele estava participando da sua própria libertação. O contra-ataque estava em movimento. E ele não era barulhento como os gritos de Juliana, mas silencioso e preciso, como o dinheiro dos meus pinguins de crochê. Juliana não reagiu com mais gritos ou lágrimas. Ela reagiu com a arma que dominava, a burocracia e a calúnia social. Naquela mesma noite, enquanto eu preparava um jantar simples e Theo estava no quarto se conectando com o Wi-Fi e provavelmente com o mundo, o telefone tocou. Era Margarida, minha ex-colega de cartório e amiga de longa data. Helena, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A Juliana me ligou, desesperada. Ela disse que você está tendo um colapso nervoso e que está pondo fogo nas coisas da casa. Eu fechei os olhos, sentindo o veneno da mentira escorrer pelo fio. Juliana estava pintando o quadro da velha insana que precisa de tutela. Margarida, escute-me bem. Eu não estou em colapso. Estou em limite. A Juliana tentou me usar como babá por 6 meses, invadiu a minha casa e deu as chaves para a dona Célia. Eu apenas disse não. Mas ela disse que você vai cancelar a viagem por causa do neto. Ela mentiu. Eu vou viajar. E o Theo vai comigo. O plano dela é que a Célia more aqui para apagar a luz enquanto eu fico de babá. Margarida ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. A dona Célia, com sua reputação invasiva, era a peça que faltava para provar a minha versão. Ah, Helena, com a Célia no meio, a história muda. Você sabe como ela é. Eu sei.
E não vou tolerar. Eu passei o resto da noite combatendo mensagens e ligações de parentes preocupados, todos mobilizados pela narrativa de Juliana. Percebi que eu não estava apenas lutando pela minha viagem. Eu estava lutando pela minha sanidade e pela minha autonomia. Se eu cedesse agora, eles teriam uma justificativa permanente para me tratar como incapaz. O maior obstáculo, porém, era o Theo. Ele era menor de idade, e a Juliana tinha a guarda. Minha mãe disse que só com a assinatura dela eu posso viajar para outro país, vó. E ela nunca vai assinar, Theo me disse, enquanto eu procurava as passagens mais baratas para a Argentina. Mosh, ela pode não assinar, mas ela está partindo para Dublin em 3 dias. A essa altura, ela deve estar pensando em como me culpar por não ter a guarda provisória resolvida. Eu sabia que precisava agir rápido e de forma legal, mas discreta. No dia seguinte, liguei para Dr. Matias, meu antigo advogado do cartório. Expliquei a situação. Uma avó que leva o neto adolescente em uma viagem de 6 meses, sem a autorização da mãe, que estaria fora do país por motivos de trabalho. Matias foi cauteloso. Helena, a lei é clara. Sem a autorização da mãe, é sequestro internacional. Mas, se a mãe não estiver disponível, e se houver prova de que ela abandonou o menor com um plano de viagem iminente, a situação muda. Ela não me abandonou. Ela terceirizou a criança e já preparou a minha substituta na casa. Traga-me a prova, Helena. Preciso de algo que demonstre a intenção dela de se ausentar por um longo período e a sua intenção de não tê-lo aqui. A prova veio de onde eu menos esperava, do próprio Theo. Ele me mostrou uma conversa no grupo da família no WhatsApp, onde Juliana havia escrito para a tia e a prima que estava deixando o Theo com a mamãe, já que ela não tem nada para fazer, e a Célia vai morar lá para dar um jeito nas contas. A casa dela é muito cara para a aposentadoria da mamãe. Está aqui, doutor. O motivo da viagem dela, a intenção de me usar, a invasão da Célia e o reconhecimento de que minha casa é cara para a minha aposentadoria, justificando a substituição. Matias sorriu. Não é prova de abandono, Helena, mas é prova de desprezo flagrante pela sua rotina e pela sua capacidade de tomar decisões. E o mais importante, se ela se ausentar do país por 6 meses, sem deixar a guarda legal de Theo com alguém formalmente, a responsabilidade provisória, na ausência dela, cai sobre o parente mais próximo, a avó. O problema agora era o dinheiro da passagem de Theo. Minhas economias estavam todas na minha passagem, que não podia ser cancelada sob pena de multa de 80%. Eu fui até o quartinho de costura, um lugar que Juliana achava inútil, mas que era meu refúgio criativo. Lá estavam pilhas e pilhas de meus trabalhos, xales de tricô, mantas de patchwork e o meu maior orgulho, os crochês de bichinhos da Patagônia, pinguins, baleias, alpacas, que eu fazia há anos. Eu vendia ocasionalmente em feiras de artesanato, mas nunca com pressa. Vó, por que você faz tantos pinguins? Theo perguntou entrando no quartinho. Porque eles me lembram que, mesmo sendo pequenos e desajeitados em terra, eles dominam o oceano. Eles são resilientes. Eu peguei uma manta de tricô pesada e algumas peças mais bonitas de crochê. Liguei para a dona Lígia, dona de uma loja de artesanato no centro. Lígia, preciso de um favor e de dinheiro rápido. E tenho o estoque mais lindo de pinguins que já fiz. Preciso que você compre tudo de mim. Lígia, que sempre admirou meu trabalho, aceitou imediatamente. Em menos de 2 horas, eu estava no centro da cidade, trocando minhas pequenas obras de arte pela passagem de Theo. O dinheiro era exato, calculado. Ao voltar para casa, eu estava com a passagem dele impressa. A foto do glaciar Perito Moreno na passagem de Theo era a minha vingança silenciosa. Enquanto isso, Juliana estava em casa, histérica, tentando fazer as malas, e ainda ligando para o Dr. Matias para se certificar de que eu não poderia viajar. Ela estava tão focada em me parar que não percebeu que eu estava comprando a passagem de Theo e construindo meu álibi legal. Theo, eu o chamei mostrando a passagem. Sua mãe me ligou do Matias e disse que eu não podia viajar. Eu disse que não. Ela está focada em como me culpar, mas não vai dar certo. Sua passagem está aqui. Theo me olhou, incrédulo. A gente vai mesmo? Você conseguiu? Consegui. Mas agora? Você tem um trabalho. Qual? Você vai filmar a sua mãe. Theo franziu a testa. Como assim? Ela vai tentar forçar você a ficar. Ela vai tentar me coagir. Quero que você filme a porta sendo batida. Quero que você filme a mala dela sendo fechada. Quero que você capture qualquer coisa que demonstre que ela está nos deixando e indo embora. Isso é prova de que ela está se ausentando do país por um longo período e está delegando você, sem consentimento formal, a mim. É a nossa garantia legal, caso ela tente alguma coisa no aeroporto. Theo pegou o celular, o brilho de aventura superando o mau humor adolescente.
Ele não estava apenas me ajudando. Ele estava participando da sua própria libertação. O contra-ataque estava em movimento. E ele não era barulhento como os gritos de Juliana, mas silencioso e preciso, como o dinheiro dos meus pinguins de crochê. A chegada à Patagônia foi um mergulho em um novo mundo. O vento, forte e constante, não era apenas um fenômeno climático. Parecia uma força que nos desprendia da vida antiga. Era um vento que cheirava a liberdade, a água salgada e a gelo milenar, totalmente diferente do ar estagnado de minha casa, sob o peso das expectativas não ditas de Juliana. Em El Calafate, a primeira parada foi uma loja de equipamentos outdoor. Eu precisava garantir que Theo estivesse não apenas seguro, mas também confortável. Comprei para ele o casaco mais quente, botas impermeáveis e, seguindo a nossa conversa, uma câmera decente. O Theo, o adolescente antes apático e de poucas palavras, estava agora vibrante, curioso. A paisagem, que parecia ter saído de um livro de geografia, fez com ele o que anos de broncas e regras não conseguiram. Tirou-o do celular. Nossos dias eram uma rotina de descobertas e aprendizados mútuos. Caminhamos pelo bosque petrificado, uma paisagem lunar de troncos gigantes transformados em rocha, e observamos o voo majestoso dos condores, planando sobre os picos nevados. A experiência mais transformadora, contudo, foi o mini-trekking sobre o glaciar Perito Moreno. Ver Theo, com os grampos de metal presos nas botas, caminhando sobre o gelo azul, os olhos brilhando com a luz refletida nas paredes das cavernas glaciais, valeu cada centavo, cada turno extra, cada pinguim de crochê vendido. Vó, você não disse que era assim? Ele gritou, a voz levada pelo vento gelado, mas o entusiasmo inconfundível. É lindo. É de outro mundo. É imenso, não é? Faz a gente se sentir pequeno, Theo, mas ao mesmo tempo, parte de algo muito maior e mais antigo que nós. A Patagônia era o meu bálsamo. Ali, eu não era mais a mãe submissa ou a avó babá. Eu era Helena, a viajante, a aventureira que finalmente se permitia viver. E Theo era meu cúmplice, meu companheiro de jornada. Passamos horas conversando sobre as constelações do hemisfério sul que pareciam tocar o chão, sobre as histórias dos exploradores e, inevitavelmente, sobre o porquê de Juliana nos tratar como peças em seu tabuleiro. Ela não é má, vó, Theo disse uma noite, enquanto tomávamos chocolate quente em uma cabana em Puerto Natales. Ela só acha que tudo é sobre ela. Ela sempre faz um plano e espera que o resto do mundo se encaixe. E quando não encaixa, a culpa é nossa. Isso é o que chamamos de egoísmo crônico, Theo. E a gente não é obrigado a se encaixar. Eu ensinei Theo a tirar fotos com profundidade, a capturar o drama da força da natureza. Ele, por sua vez, me ensinou a usar aplicativos de mapas para encontrar trilhas escondidas e a não ter medo de pedir informações para os locais em um espanhol arrastado. Aos poucos, a barreira de mau humor dele e a barreira de submissão minha foram se desfazendo, dando lugar a uma confiança mútua. Mas a paz, eu sabia, era ilusória. Juliana não deixaria esse silêncio durar. Exatamente um mês após a partida de Juliana, a tempestade começou a se formar. Ela havia se instalado em Dublin e, finalmente, se dado conta da real gravidade da situação. Theo estava no exterior sem a sua assinatura no documento de autorização de viagem, APV, e a casa estava sob risco de invasão da dona Célia, que, revoltada por ter sido desconvidada, havia espalhado na vizinhança que eu estava fugindo de dívidas e arrastando o neto para a Argentina, confirmando a narrativa de insanidade de Juliana. O primeiro sinal veio na forma de um e-mail longo e raivoso, cheio de letras em caixa alta e pontos de exclamação, de Juliana, Dublin e-mail, para, Helena, viagens, e-mail, assunto, ilegalidade e retorno imediato. Você será denunciada. Mãe, você perdeu o juízo. Meu advogado, que agora é o doutor Pereira, ligou para o Matias, e ele disse que você está com o Theo de forma ilegal no exterior. Você não tem a minha autorização de viagem. Isso é sequestro parental. O Dr. Pereira disse que a única forma de você não ser acusada e ter o Theo tirado de você pelas autoridades chilenas ou argentinas é voltando imediatamente. Você está colocando em risco o meu emprego e a sua liberdade. Cancele o resto da viagem, compre passagens de volta para amanhã e diga que foi um erro. Eu ligo para o Marcos e peço para ele pagar as despesas extras. Não complique a situação, Helena. Eu estou falando sério. A Célia vai entrar na casa, eu já dei a chave a ela. Resolva isso agora, ou eu chamo a Polícia Federal. Seu egoísmo vai custar caro. Eu vou provar que você é incapaz de cuidar dele. Juliana. Eu li a mensagem na tela do meu pequeno tablet, com Theo ao lado, observando minha reação.
A fúria e o pânico de Juliana eram palpáveis, mas ela estava cometendo um erro crucial. Ela estava me ameaçando com base em informações que eu já havia me preparado para refutar. Ela estava me dando mais corda para o meu próprio álibi. Vó, isso é verdade? A gente vai ser preso? Theo perguntou assustado, a tranquilidade da geleira se esvaindo. Eu o abracei de lado. Não, meu amor. Nós não vamos ser presos. E sua mãe está blefando, ou o advogado dela não é muito bom. Eu sabia que, legalmente, sem a APV, eu estava em uma zona cinzenta. Mas a minha defesa não estava na lei de imigração. Estava na lei do abandono de responsabilidade. Juliana havia se ausentado, me deixando no limbo, e pior, tentando nos sabotar. Peguei meu celular e enviei uma resposta curta, precisa e fria, copiando o Dr. Matias e a própria Juliana. De Helena para Juliana, Dr. Matias, cópia oculta. Assunto: ilegalidade e retorno imediato. Você será denunciada. Juliana, por favor, cesse as ameaças e a chantagem. Meu retorno não será imediato, e eu não vou cancelar a viagem. O Theo está seguro, bem, matriculado em um curso de espanhol intensivo e com a devida documentação médica e escolar para a nossa permanência. O Dr. Matias não está me ajudando a fugir, mas sim a garantir que a situação legal de Theo seja resolvida, já que você se ausentou do país sem deixar a guarda formal provisória. Seu e-mail e suas ameaças infundadas estão sendo anexadas à documentação que será apresentada ao consulado argentino e, se necessário, ao juizado de menores no Brasil, como prova de sua ausência e negligência flagrante em relação ao menor. Quanto à casa e à dona Célia, você não tem mais autoridade sobre o meu domicílio. Minha casa está sendo monitorada e, se a dona Célia tentar entrar, ela será denunciada por invasão. Aconselho você a concentrar-se no seu emprego em Dublin e a deixar de se intrometer na minha vida e na de Theo. Não complique o que está resolvido. Theo está comigo, seguro e feliz. Assuma as consequências das suas próprias escolhas. Helena. A resposta foi imediata de Matias, apenas para mim. Helena, você está indo longe demais, mas com a evidência de negligência em relação ao menor e a gravação de Theo, você tem uma chance. Não volte para o Brasil sem formalizar essa guarda provisória. Mas o que Juliana fez em seguida foi o que me fez tremer de raiva e me mostrou a crueldade de seu egoísmo. Ela não só cancelou o cartão de crédito de emergência que havia deixado comigo, como também suspendeu a mesada que depositava para Theo. Ela estava tentando cortar nossos recursos, nos forçando a voltar pelo desespero financeiro, nos tratando como indigentes. Naquele instante, olhei para Theo, que percebeu minha aflição ao ver o extrato bancário. Vó, o que foi? Sua mãe cortou a mesada e o cartão de emergência. Ela acha que vai nos vencer pelo cansaço e pela falta de dinheiro. Theo se sentou ao meu lado, pegou a câmera nova e sorriu com um brilho de cumplicidade. Ela não sabe de uma coisa, vó. O quê? O meu pai me deu um cartão pré-pago antes de ela embarcar. Ele disse que, se ela fizesse drama, era para eu usar esse aqui. Ela não sabe que o dinheiro está aqui. E ele disse que se a gente precisasse de mais, era para eu pedir. Ele só não queria que a mãe soubesse. Eu chorei. Chorei de alívio. Chorei de gratidão pelo pai de Theo, meu ex-genro sempre mais sensato. E chorei de raiva pela crueldade da minha própria filha. Seu pai é um homem muito inteligente, Theo. E agora, vó, o que a gente faz? Eu olhei para as geleiras na janela. O tempo de brincar de egoísta e de guerreira havia acabado. Eu precisava garantir que o retorno ao Brasil fosse uma vitória legal, não apenas emocional. Agora, a gente vai usar a última prova, Theo. Aquela que você filmou no aeroporto. E vamos formalizar a sua guarda provisória. Temos uma consulta agendada amanhã no consulado em Santiago. Eu sabia que seria o fim da paz na família, mas também seria o começo da minha verdadeira liberdade e da proteção de Theo. O preço do meu silêncio havia sido alto demais. Eu não ia mais pagar. Aquele vento frio da Patagônia havia levado embora a Helena submissa. Passamos o restante da viagem focados estritamente na documentação e na legalização. De Puerto Natales, seguimos para Santiago, no Chile, com a ajuda dos contatos do Dr. Matias, que a contragosto teve que aceitar que meu surto era, na verdade, uma ação de responsabilidade e autodefesa, e usando a gravação de Theo como prova irrefutável de que Juliana havia embarcado com plena consciência de estar deixando o filho, conseguimos uma audiência consular. O processo não foi rápido nem indolor. Houve interrogatórios detalhados, análise do histórico escolar de Theo, que melhorou absurdamente com a liberdade e o estímulo da Patagônia, e a demonstração clara de que Juliana havia tentado sabotar nossos recursos. O resultado foi um documento de custódia provisória, emitido pelo consulado brasileiro, que reconhecia a minha responsabilidade e a negligência da mãe em formalizar a guarda antes de sua ausência prolongada.
O documento era a minha armadura. Era a prova de que eu não era uma velha louca fugindo de dívidas, mas sim a guardiã responsável de um menor. 6 meses depois, voltamos para o Brasil. A chegada foi silenciosa. O portão rangeu e eu e Theo entramos em minha casa, que estava exatamente como deixamos. O jardim estava seco, mas intacto. Dona Célia, avisada pelo doutor Matias de que a casa estava sendo monitorada e que qualquer invasão seria crime, sequer havia tentado se aproximar novamente. A casa estava cheia de pó e de um cheiro de fechado, mas era minha, e estava sob meu controle. Theo e eu passamos o primeiro dia limpando e arejando, transformando a poeira em lar. 2 dias depois, Juliana chegou de Dublin, exausta, irritada e sem a promoção que esperava. Aparentemente, seu foco em me sabotar prejudicou seu desempenho profissional. Ela veio direto para minha casa, usando a sua chave, esperando encontrar o Theo deprimido e a casa em ruínas, pronta para o discurso de "eu te avisei". Ela abriu a porta com a sua chave, mas parou no batente. A casa não estava em ruínas. Estava limpa, arejada, e o Theo estava na cozinha, me ajudando a fazer um bolo de chocolate e com fones de ouvido ouvindo algum podcast de ciência, concentrado e calmo. "Mãe!" ela exclamou, com uma mistura de alívio por nos ver e raiva por ter seu plano frustrado. "Você voltou! O que você fez com as minhas plantas no quintal? E por que você não me atendeu no celular?" "Bom dia, Juliana. Eu voltei porque a viagem acabou. As plantas da Célia foram para a lixeira. E eu não atendi porque você não é mais a minha prioridade." Ela me encarou, incrédula. "Onde está o Theo? Ele está bem?" Ela olhou para ele, que parecia mais alto e mais saudável. "Theo, você está bem? Por que você não me ligou?" "Eu estava ocupado, mãe." Ele respondeu, calmo, sem desviar o olhar. "E eu estou ótimo. A avó Helena me ensinou a tirar fotos de geleiras e a falar um pouco de espanhol." Juliana veio para a sala, tentando retomar o controle da narrativa. "Preciso conversar com você, Helena. O Marcos está com raiva de tudo isso. E agora eu perdi o dinheiro da promoção por causa desse drama todo. Eu preciso do Theo. Ele tem que voltar para a rotina dele." Eu parei o que estava fazendo, sequei as mãos no avental e olhei para ela. Theo ficou ao meu lado, um escudo silencioso. "Você não vai levar o Theo agora, Juliana." "Como não vou? Eu sou a mãe dele." Eu caminhei até a minha pasta de documentos, tirei o papel consular e o coloquei sobre a mesa de centro, virado para ela. "Esta é a custódia provisória, emitida pelo consulado. Você se ausentou do país sem deixar a guarda formal. O consulado reconheceu a minha responsabilidade e a sua negligência. Se você quiser reaver a guarda, terá que fazê-lo legalmente no Brasil, através de um juiz. E você terá que provar que tem condições e disponibilidade para criá-lo." Juliana pegou o documento, as mãos tremendo. A cor sumiu de seu rosto. A burocracia, sua arma favorita, estava sendo usada contra ela. Você fez um complô contra mim?" Ela sussurrou incrédula. "Eu me defendi, Juliana. Eu protegi a minha vida e protegi o Theo de ser abandonado mais uma vez. Você me ensinou a lição mais valiosa de todas, filha. Que se eu não cuidar de mim, ninguém o fará." Ela tentou argumentar, tentou chorar, tentou tudo, mas eu me mantive inabalável. "Você não tem mais autoridade para decidir sobre a minha casa ou sobre a vida do meu neto. Meu papel agora é cuidar dele. O seu é resolver o seu processo legal e provar que está apta a ter a guarda." Juliana saiu da casa horas depois, derrotada e sem a chave de volta. O silêncio que ficou não era mais de solidão. Era o silêncio da dignidade. Nos meses seguintes, Juliana se afastou, focando em resolver seus próprios problemas legais e financeiros. Eu continuei com a guarda provisória de Theo, que estava feliz na escola nova, obcecado por fotografia e planejando um novo curso de escalada. Naquele ano, meu aniversário não foi celebrado no silêncio da manhã, mas com um bolo caseiro feito por Theo. Na ponta do bolo, ele colocou uma miniatura de crochê, um pinguim torto exatamente igual ao da minha caneca. "Feliz aniversário, vó!" ele disse. "Obrigado por me levar para o gelo e por ser egoísta." Eu o abracei forte. A minha vida não era mais silenciosa, no sentido que Juliana usava. Ela estava cheia de vento, de novas rotinas, de crochê e de amor incondicional. Eu aprendi que a maior aventura da vida não é a geleira, mas sim a coragem de dizer não e de se valorizar. Aos 60 e poucos anos, eu finalmente sabia quem eu era, e ninguém mais ousaria vir com chaves na mão para tomar o meu lugar. Eu tinha conquistado a Patagônia. E, mais importante, eu tinha conquistado a mim mesma.